Bora estudar um caso clínico em inglês juntos? Essa é uma série aqui no canal chamada Study With Me, onde nós estudamos casos clínicos em inglês. Durante esse estudo, eu vou te falar sobre estruturas importantes, termos técnicos do inglês na área da saúde, coisas que você precisa anotar para saber que vai ser importante para você usar na sua vida como profissional da saúde. Esse caso de hoje, ele é mais focado para uma parte ginecológica, dermatológica talvez, não quero dar spoilers, mas você sendo de qualquer área da saúde, você vai se beneficiar de estudar esse caso clínico comigo, porque muitas coisas se repetem. Então, por exemplo, a estrutura de um caso clínico, ela costuma ser a mesma. Então você, fazendo esse estudo aqui comigo hoje sobre um assunto que é crescimento de pelo aumentado, esse é o assunto, excess hair growth, essa é a queixa da paciente que nós vamos analisar hoje nesse caso clínico, mesmo que talvez não seja um assunto que você vê no seu dia a dia clínico, você vai aprender muitas coisas de inglês na área da saúde. Se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Gica e eu ensino inglês para profissionais da área da saúde. Então vamos lá, vamos por partes, ok? Como eu te falei, em inglês, você pode falar clinical case, mas é mais comum chamar de case report, quando você vai apresentar. Essa estrutura aqui desse caso clínico, ela é muito parecida para qualquer país que fala inglês, para qualquer área da saúde, então a gente costuma seguir essa estrutura aqui. Por isso que eu falei que é importante você acompanhar mesmo se você acha que esse assunto aqui não faz parte do seu dia a dia clínico como profissional. O nome do caso é Excess Hair Growth. Uma coisa interessante é que no português a gente tem cabelo e pelo, né? Palavras diferentes. No inglês, hair serve para as duas coisas, tanto para cabelo quanto para pelo. E olha só, aqui na palavrinha growth, a gente tem aquele TH no final, que é aquele sonzinho, aquela pronúncia que às vezes as pessoas têm dificuldade para fazer. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu ensino a pronunciar o TH, então se você tem dificuldade com essa pronúncia, já deixa aí para você assistir depois desse vídeo aqui, tá? Hair growth. Você vai fazer aquele sonzinho no final. Alright? Então vamos começar. Primeiro a gente vai ler a história. Então, como se fosse aqui, essa primeira parte do caso clínico, é como se fosse a parte subjetiva. Então, o que a paciente vai nos contar. Vamos começar com esta primeira frase aqui. A 22-year-old woman is referred to a dermatologist complaining of increasing hair growth affecting her face. Olha só, aqui eu já quero te ensinar uma coisa muito importante. Isso aqui que você viu nessa primeira frase é o que nós chamamos de one-liner. O que é a one-liner? Uma one-liner aparece em qualquer caso clínico em inglês. Basicamente é uma linha que resume o nosso paciente. Então, essa one-liner, ela serve para quando você vai falar, iniciar a apresentação de um caso clínico, ou quando você vai passar o plantão para o seu colega, para sua colega. É uma forma de identificar, ter uma visão geral, uma overview já daquele paciente. O que nós adicionamos de informação na one-liner? O seguinte: age, sex, place and complaint. Olha só, acompanha aqui o raciocínio. Age é a idade, então a gente vai logo adicionar idade como adjetivo, como uma característica do nosso paciente. Por isso mesmo que a idade é escrita dessa forma nos casos clínicos, porque ela é uma característica do paciente. Então, a gente não está usando essa frase como o objeto, então o objeto principal dessa frase não é dizer ela tem 22 anos. Eu estou dizendo uma mulher de 22 anos. Percebe que aqui a idade está só caracterizando, é só uma característica dessa mulher, dessa paciente. Eu não estou dizendo ela tem 22 anos. Por isso que é escrito dessa forma aqui, separado por hífens e sem o S ali em years. Quando você fala I'm 27 years old, você adiciona o S. Ou quando a pessoa vai falar que alguém tem tantos anos. He is 27 years old. Tá certo, você adiciona ali o years. Alright. Mas aqui, se você pensar, adjetivos em inglês não tem S. Por exemplo, elas são meninas bonitas. Tá vendo como no português a gente fala bonitas?
Os adjetivos no português, eles ficam no plural, mas no inglês não. Você vai falar, they are beautiful girls. Beautiful não tem S. Por mais que eu esteja falando de duas meninas, 3, 4, whatever, né? Por mais que essa frase esteja no plural, o meu adjetivo não coloca S no inglês, ok? Eu não vou colocar S. Como a idade do paciente é só uma característica, é só para caracterizar, por isso vira um adjetivo, ele fica assim, separado por hífens, então juntinho, só separado por hífens e sem o S, porque de novo, adjetivo no inglês não tem S, certo? Então, se você for falar assim, um homem de 55 anos, a 50-year-old male, ok? Vai ser assim. Agora, já puxando para o segundo item da nossa one-liner. Deixa eu até escrever aqui em cima para você lembrar que aqui eu tô te caracterizando o que é uma one-liner, que é a primeira linha de um caso clínico. Vai ser sempre assim, né? O segundo item da nossa one-liner é sex. Então, a gente vai falar se é male, se é female. Então, normalmente aqui, male é o masculino, female, feminino. Então, uma mulher de 22 anos, né? A gente também pode usar a palavra woman or man. Então, female também é mulher e male também é homem. São só outras formas de falar isso. Quando é criança, a gente costuma usar girl and boy também, ok? Então, isso aqui são algumas opções para você usar para criar sua one-liner. Depois, place. Place vem de local, lugar. Então, aqui a gente vai falar, vai dar essa informação de onde esse paciente está. Então, onde ele chegou. Nesse caso, olha o que eu tenho aqui. A 22-year-old woman is referred to a dermatologist. Então, eu estou dizendo que ela foi encaminhada por uma dermatologista. Essa é a minha informação de local. Essa paciente veio encaminhada de uma dermatologista. Por quê? Lembra o complaint dela? A gente já vai ver ali, né? Ela was complaining of hair growth. Então, ela estava se queixando desse excesso de pelo no rosto. Por isso que ela procurou uma dermatologista. Mas, aqui, ela foi encaminhada para esse serviço de saúde, que é como se a gente estivesse em uma walk-in clinic ou um ambulatório, ok? Então, ela veio deste local. Aqui poderia ser uma mulher de 22 anos came to the emergency department. Se eu estivesse trabalhando na emergência, eu poderia escrever assim, que ela veio para a emergência. E aí, aqui a gente usa muito a abreviação, né? ED. A gente usa muito essa abreviação. Então, ela veio para a emergência. Poderia ser, ou ela só veio para o hospital, alright? Muito bem. E depois, a última informação que eu tenho aqui é a complaint, que seria a queixa. Até porque, muitas vezes, a gente usa esse termo aqui, ó, CC, que é Chief Complaint, significa queixa principal. Então, quando a gente fala de anamnese, de examinar um paciente, normalmente eles têm a sua queixa principal, né? Que é isso aqui. A queixa, o motivo pelo qual eles procuraram o serviço de saúde, que nesse caso é complaining, então queixando-se de increasing hair growth, de excesso de pelo, affecting her face, afetando o rosto dela. A complaint pode ser diversas coisas, diversos sintomas. Por exemplo, shortness of breath, falta de ar, vomiting, vômito, weight loss, perda de peso, uma sudden weight loss, então uma perda de peso repentina. Pode ser qualquer coisa, né? Chest pain, dor no peito. É uma lista, it goes on and on, right? Perfeito, então olha só. Só aqui no início dessa aula você já entendeu o que você precisa para criar uma one-liner, que é sempre essa primeira linha que nós temos nos nossos casos clínicos em inglês. Perfect. Então, a gente sabe que nós temos uma paciente mulher de 22 anos que foi encaminhada para a dermatologista queixando-se de excesso de pelo no rosto, affecting her face, afetando o rosto dela. Agora, a gente vai saber um pouquinho mais sobre a história atual dessa doença, que a gente pode chamar em inglês de History of Present Illness. Muitas vezes vocês verão isso escrito assim, HPI,
HPI, que seria a abreviação. A gente abrevia muitas coisas no inglês na área da saúde, principalmente pela questão do correria do dia a dia, né? Então vamos saber um pouquinho mais sobre a história da doença dessa paciente. This has progressed over at least 2 years. Então isso tem acontecido por pelo menos at least 2 years. So now she needs to shave to remove her facial hair. Shave é raspar, então como se fosse passar gilete, né? Shave to remove her facial hair. She has also noticed facial acne and her skin is more greasy. Então olha só, algumas palavras novas aqui que talvez você não conheça. Shave, que a gente já falou, e este aqui, ó. Ela também notou acne facial, então acne no rosto dela, e a pele dela está more greasy. O que é greasy? É oleosa, então tá uma pele assim meio pegajosa, poderia ser, tá? Tem um termo mais técnico que a gente diz em inglês que é oily. Mas normalmente os pacientes trazem esse termo, greasy. Então isso também é bacana, você anotar sempre o que o paciente vai dizer e o que na área da saúde é mais usado de termo mais técnico. Então aqui seriam essas duas palavrinhas. Então, beleza, ela tá tendo esse problema, tá precisando raspar com a gilete, o pelo facial, ela também tá com acne e a pele dela tá oleosa. Então, são vários sintomas, né, que a dermatologista encaminhou ela para nós aqui, que vamos imaginar que a gente tá num ambulatório, num serviço de saúde, numa clínica, assim, como se fosse um pronto atendimento, ou até a gente pode imaginar que a gente tá mesmo numa consulta ginecológica, ok? Então a gente já começa a ter algumas hipóteses, já começa a pensar que existe uma coisa hormonal acontecendo. Vamos pro próximo. Agora a gente vai saber sobre os periods, about her periods, ou seja, sobre a menstruação, como está o ciclo menstrual da paciente. Her periods have become very irregular, with her last period being 3 months previously. Então, a última vez que ela menstruou foi 3 meses atrás. Por isso, os ciclos, a menstruação dela tá muito irregular, ok? Muito irregular. Tá vendo aqui que a gente tem essa palavrinha, né? O last period, que é o último ciclo, última menstruação. E aí eu já quero te adicionar essa informação aqui, que a gente tem em inglês o Last Menstrual Period, LMP. No português a gente chama de data da última menstruação, né? Que a gente usa essa abreviação, DUM. E em inglês a gente usa LMP, ok? Já fica aí de curiosidade para você. Her menarche was at age 13 years. Então, her menarche. O que é a menarche? A primeira menstruação. Então, quando ela teve a primeira menstruação, a menarca, né? Tá vendo aqui como eu pronunciei? Menarche. Essa é uma pronúncia dos Estados Unidos. Se eu não me engano, na Inglaterra eles falam menarch. I'm not sure, but I think so. Eu acho que sim. Nos Estados Unidos eles falam menarche, com esse que no final, mais essa sílaba tônica ali mais forte. Então a primeira menstruação dela foi com 13 anos, but over the past 3 years, her periods have been very erratic. Talvez seja uma palavra nova. Erratic é a mesma coisa que irregular. Então você pode anotar para quando aparecer de novo aí, em outros momentos você lembrar, ok? Erratic, mesma coisa que irregular. And her blood loss has varied from light to heavy. Então aqui eles estão falando sobre o ciclo em termos do sangue, né? Então, her blood loss, a perda de sangue dela, ou seja, o fluxo menstrual dela, tem variado de leve para pesado, para bastante intenso, né? Olha aqui a pronúncia dessas duas palavras, é importante você prestar atenção, porque eu vejo muitos brasileiros errando a pronúncia aqui. Light, tá vendo que não é light, não. Light, heavy. O heavy sim tem esse drop, né? Essa caída no fim, heavy, você fala o i no final. Light, heavy, ok? Depois me fala aí nos comentários se você estava pronunciando certinho ou
corrigiu agora. Very well. Então, essa é a história da doença atual, ou seja, o que a gente sabe sobre a menstruação dela, sobre os sintomas que ela teve nos últimos 2 anos, né? Agora a gente vai para uma segunda parte, que é Past Medical History, que também a gente pode abreviar para PMH. Past Medical History, ou seja, histórico de doença progressa. She has had no significant medical illnesses previously. Então, ela não teve nenhuma doença médica significativa previamente. Então, nada que seja digno de nota. A gente poderia falar que não tem nada remarkable. A gente usa muito essa palavra aqui. Poderia ser, she had no remarkable medical illnesses, ok? Talvez vocês vejam isso, deixa eu colocar aqui. She has no remarkable past medical history. Ou seja, ela não tem uma história de doença pregressa remarkable, ou seja, que seja digna de nota, uma coisa importante. Depois, a gente tem um pouquinho sobre history, social history, ou seja, história social. She's taking no medication. Essa aqui poderia ser aqui em cima ainda, né? Ela não toma nenhuma medicação. She's taking no medication. She lives alone. Ela mora sozinha. Smokes 20 cigarettes per week. She drinks about 20 units of alcohol per week. Então, ela bebe mais ou menos esses 20 units of alcohol per week. Aqui a gente tem alcohol. Olha só a pronúncia aqui, né? De álcool. Alcohol. Alcohol. Você dá ênfase ali no final e faz esse hol. Alcohol. Ok? She's a student but has stopped attending her course because she's embarrassed by her appearance. Olha só. 2 palavrinhas aqui importantes pra gente falar. Muitas vezes, quando as pessoas veem a palavra attend, elas pensam que isso é atender. Então, é um erro que profissionais da saúde fazem muito quando falam em inglês. I attended 10 patients today. Eu atendi 10 pacientes hoje. That's not how you should say it. O attend, ele é de frequentar. Frequentar. E não atender. Então, quando você fala sobre atender um paciente, você usa a palavra see, de ver. I saw 20 patients today. Daí aqui fica no formato no passado, né? Ele é um verbozinho, o see é um verbo irregular, por isso que fica saw. I saw 10 patients today. Eu atendi 10 pacientes hoje. Por isso que faz sentido aqui quando ela fala de atender, aqui ela parou de frequentar o curso, ela parou de frequentar as aulas. She stopped attending her course because she is embarrassed. O que é embarrassed, guys? Do you know? Embarrassed means envergonhada. Então, ela parou de frequentar as aulas porque ela fica envergonhada, ela sente vergonha da aparência dela. She is embarrassed by her appearance. Então, a gente usa isso aqui como um adjetivo, né? I'm embarrassed right now. Eu tô envergonhada agora. I'm embarrassed right now. Que é diferente de tímido, tá? Quando uma pessoa é tímida, quando ela é envergonhada, sabe como a gente diz? É que ela é envergonhada, ou seja, ela é tímida. O adjetivo para isso é shy. So, she is shy. Ela é tímida ou envergonhada, que é diferente de, nesse caso, aqui quando a gente usa esse embarrassed, é tipo assim, que ela tá com vergonha por um sentido de que a aparência dela, ela não tá feliz com a aparência dela. É diferente desse envergonhada, assim, de tímida, certo? Só pra você saber a diferença. Aqui, embarrassed é quando uma coisa é vergonhosa, tipo, a sua aparência, você tá com vergonha da sua aparência. Quando alguém faz uma atitude, né, que é vergonhosa, então, isso foi uma coisa vergonhosa no sentido de feia, sabe? Quando ela é um pouco introvertida, daí a gente usa o shy, ok? São coisas diferentes.
diferentes, para você não confundir aqui. Very well, muito bem. Então aqui a gente ficou sabendo sobre a história social dela, que ela mora sozinha, fuma 20 cigarros por semana, também bebe uma boa quantidade de álcool. Ela é estudante, mas parou de frequentar as aulas, o curso, porque ela fica envergonhada com a aparência dela. Por último, nós temos aqui, ó, examination. Então essa aqui é uma parte mais objective, uma parte mais objetiva, onde a gente vai coletar informações reais. Então, isso a gente faz quando a gente pesa o paciente, quando a gente tira os sinais vitais, diferente do subjetivo, que foi toda essa parte aqui que a gente já fez, que era só o que o paciente estava nos falando. Então, agora a gente vai para a parte mais objetiva, o que a gente coletou de dados. She is overweight. Ela está acima do peso. At 102 kilos. Olha só. Aqui, este número, você pode falar 102 ou você pode falar 102. São duas possibilidades. No inglês é muito comum a gente trocar. Quando a gente tem 3 números e o número do meio é um 0, como esse aqui, 102, 103, 305, right? Quando a gente tem esses casos que o número do meio, então 3 números e o do meio é um 0, existe a possibilidade de você trocar pela palavra O. 102, for example. Ou você pode falar o formato completo, 102, ok? Ela está acima do peso, overweight. Se ela tivesse abaixo do peso, em inglês a gente fala underweight, ok? Então são aqui as duas variações. Ela tá acima do peso com 102 quilos. Her skin is greasy. Again, we're using the same word. A pele dela tá oleosa, tá greasy. And she has excessive facial hair. Então, tudo que a gente já sabia, né? Que ela tinha relatado, ela tinha feito essas queixas de que a pele dela era oleosa e ela tinha esse excesso de pelo facial. Her blood pressure is 132 over 82. Uma informação aqui muito importante sobre a pressão arterial. Quando você for falar o número da pressão arterial, lembra que essa barra aqui no meio, né? Então, como é que a gente fala a pressão? 130 por 80. A gente fala assim em português, a gente usa o por. Em inglês, essa palavrinha aqui é over. Então, vai ser 132 over 82, ok? Vou escrever aqui para ficar fácil para você. 132 over 82. Então, é assim que a gente fala a pressão arterial. 132 over 82. Her pulse. And her pulse. Então, o pulso dela, né? Como se fosse a frequência cardíaca. And her pulse is 76 per minute. Her physical examination is otherwise normal. Ou seja, além disso, o exame físico é normal. Então, tirando isso, otherwise vem para dar esse sentido. O exame físico dela tá normal. That's it, ok? Então, pessoal, essas são as informações que nós temos. Depois, se você quiser ter acesso a esse caso clínico completo, eu vou deixar no link da descrição, ok? Para você ter mais informações. Aqui eu quis simplificar, eu não quis trazer todo o caso clínico pra gente estudar juntos, porque ficaria muito longo. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Com todas as informações que nós temos aqui sobre a paciente, então ela tá com o período menstrual atrasado, então muito irregular, atrasado, ela tá com excesso de pelo no rosto, tá com a pele oleosa, tá com acne, tá com sobrepeso, foi na dermatologista e a dermatologista dela nos trouxe aqui para essa parte que a gente vai dizer que é mais ginecológica. So, what do you think? What is the most likely diagnosis? Vou deixar um tempinho para você pensar. Se você pensou em ovários policísticos, that's it. Very well. Que em inglês a gente fala PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Tá vendo que aqui a pronúncia é Polycystic
ovary syndrome. That's it, my lovely people. Espero que você tenha gostado de estudar esse caso clínico comigo. Eu tenho outros vídeos aqui no meu canal, como eu te falei, essa é uma série que eu faço de vez em quando, então já vou deixar linkado aqui para você aproveitar o gancho e assistir mais vídeos como esse, ok? Espero que você tenha gostado e te vejo semana que vem. Have a great day. Bye bye.